se você pensa, por exemplo, né, que eu tenho um solo com infiltração, mas não percebo que tem essa infiltração, só conheço a minha entrada de água, o volume de entrada de água, não conheço o volume de saída de água, e baseado no meu volume de entrada de água, eu uso uma densidade maior do que o meu volume de renovação de água me permite. Então, quando você faz esse tipo de cálculo, esse planejamento de alojamento de peixes de maneira equivocada, sem conhecer a taxa de renovação, entrada e saída de água, isso vai trazer essa ineficiência para o teu sistema de produção. Olha o que aconteceu com uma cliente minha. Uma cliente minha, Rosana, ela tem viveiro de piscicultura, tem represa, né? Então, ela tem aí 7 hectares de lâmina d'água, é a represa dela, tá? Onde ela produz peixes nativos em consorciados. Então, ela coloca lá pintado e tambaqui dentro do mesmo ambiente e vai, né? Começa a produzir, começa uma parte do lote chegar no peso de abate, ela começa a ir fazendo despescas parciais, tá? Então, essa minha cliente, a Rosana, o que aconteceu? Ela tem lá esses 7 hectares de lâmina d'água, a gente produzia esse peixe lá dentro do viveiro dela, ótimo, maravilha, e a gente conseguia, ao longo do ciclo de produção, ter uma conversão alimentar, uma eficiência produtiva, manter qualidade de água, né, usar uma densidade de acordo com o volume de renovação de água que ela tinha lá, que é menor, inclusive, do que 10% do volume total. Então, a gente usava uma densidade menor do que 1 quilo de peixe por metro quadrado. E aí, com isso, a gente conseguia ter uma conversão alimentar dos peixes dela de 1,65. 1,65 a gente tinha de média de conversão alimentar dos peixes ao longo do ciclo de produção todo, né? Era a média que a gente tinha de conversão alimentar. E aí, no segundo ciclo de... Aí, beleza, tiramos o lote todo, fizemos a despesca, zerou essa represa, fizemos desinfecção e preparamos o viveiro para recebimento do novo lote de peixes. Ok, botamos esse viveiro para encher, começou a produzir o peixe e tal. Chegou no terço final do ciclo de produção, esse peixe não ia. Usamos a mesma densidade que vínhamos usando até então, né? Chegou no terço final do ciclo de produção, esse peixe empacou, esse peixe não ia, qualidade de água ruim, dificuldade, não conseguia fazer. Beleza. Chegamos aos trancos e barrancos ali, monitorando muito parâmetros de qualidade de água, trabalhando estratégias de manejo de alimentação, conseguimos finalizar o ciclo de produção com uma eficiência de produção menor. O que aconteceu? Né? Por conta dessa piora na qualidade de água, a conversão alimentar do lote, a conversão alimentar média do lote dela passou de 1,65, que era o que nós tínhamos na safra anterior, para 1,7. 1,7. Teve uma piora de 3% nessa conversão alimentar, ou seja, teve um impacto aumentou no consumo de ração em 3%. Aumentou em 3% a quantidade de ração que precisou ser fornecida ao longo do ciclo de produção dela. Então, o custo de produção foi maior. E olha o que aconteceu. A gente só foi descobrir o problema no final, quando a gente zerou a represa, porque a gente descobriu uma infiltração que aconteceu ao longo do ciclo de produção, né? Uma infiltração que nós não descobrimos, nós só percebemos depois, né, que a qualidade de água estava ruim, não tinha como esvaziar o viveiro, então era uma infiltração que tinha perto do monge, porque como é uma represa grande, a saída de água é através de monges de concreto, né? Então, recomenda-se o uso de monges de concreto aí para ambientes maiores do que 3 hectares de lâmina d'água. Então, ela tem monges de concreto, e aí os peixes fuçando, por conta da pressão da água, da força da água batendo ali perto do monge também, foi abrindo uma fissura cada vez maior. Descobrimos essa fissura próximo ali ao pé do monge, então, né, não foi um lugar fácil inclusive, de ser descoberto, a gente precisou investigar toda a represa para encontrar essa fissura, e
identificar que, por conta dessa fissura, por conta dessa rachadura que tinha ali no pé do monge, o volume de renovação de água dessa represa reduziu. A quantidade de água que entrava era a mesma, mas muita água estava sendo perdida por infiltração e não por renovação. E qual é a diferença, né, de eu perder água por infiltração e eu perder água por renovação? Olha só, o quanto isso impacta na qualidade de água. Acabei de mostrar aqui para você, né? Aumentou o custo de produção com a ração em 3% aí, isso sem que eu nem estou considerando o ciclo de produção, que também foi aumentado aí em aproximadamente 28 dias. Então, qual que é essa diferença, né, de eu ter renovação de água e de eu ter água, né, entrando e saindo, mas água por infiltração. Então, quando a água está sendo infiltrada, eu estou diminuindo a quantidade de água que está me auxiliando a fazer a remoção, por exemplo, de matéria orgânica que vai se acumulando ao longo do ciclo de produção, que é inevitável. É inevitável o acúmulo dessa matéria orgânica. É inevitável que os peixes produzam excretas. Então, porque não à toa é por isso que quanto maior é o volume de renovação, maior melhor a qualidade de água. Porque se eu estou fazendo renovação de água da maneira correta, seguindo, né, o que a gente espera aí de uma construção de viveiros dentro do ideal, que essa água de saída está saindo do fundo do viveiro. A água da saída da água do viveiro está saindo do fundo. Com essa saída de água do fundo, ela está puxando junto com ela matéria orgânica. Né? Então, se a água está puxando matéria orgânica quando está tendo renovação, no processo de infiltração de água, essa matéria orgânica está sendo removida de dentro do viveiro com menos eficiência, porque a água está indo embora igual, só que ela não está indo embora levando com ela a matéria orgânica, ou seja, a matéria orgânica está continuando ficando dentro do viveiro. Isso traz uma piora na qualidade de água que impacta o desempenho do peixe, principalmente se eu estou usando uma densidade maior do que o sistema está suportando ali naquele momento. Então, esse é o impacto que traz.